Então, gente, hoje vai ser mais uma daquelas resenhas longas. Eu não tenho culpa, vocês é que estão me passando o recado que vocês gostam de resenhas longas, assim como foi O Príncipe do Maquiavel e Os Sofrimentos do Jovem Werther. Hoje a gente vai falar sobre a Jane Austen, mais uma escritora que merece um vídeo muito longo, mas a questão é que eu tô aproveitando o lançamento dessa novela aí, Orgulho e Paixão, a nova novela das 6, mas a Globo não está pagando nada para eu fazer esse vídeo, eu estou fazendo simplesmente porque eu realmente fiquei com muita vontade de ler um livro da Jane Austen depois que eu visitei lá os cenários, os estúdios da novela. Eu preciso admitir que eles foram muito espertos, eles foram lá, me mostraram toda aquela beleza, todos aqueles cenários, aqueles figurinos, e eu cheguei em casa, voltei para São Paulo morrendo de vontade, eu comprei um monte de livro da Jane Austen porque eu precisava ler alguma coisa. A novela, talvez você não saiba, ela mistura vários livros diferentes da Jane Austen. Orgulho e Preconceito é o que aparece de maneira mais visível, mas também tem a presença do enredo de Emma e de Razão e Sensibilidade, e também de uma história curta que eu não conhecia, que é o Lady Susan, que inspirou o nome da vilã da novela, que é a Susana, e tem também a presença de uma personagem que representa este romance aqui de Jane Austen, a Abadia de Northanger. Quem vive essa personagem é uma menina, eu cheguei a conversar com a atriz, por isso talvez que eu tenha ficado mais inspirada para ler esse livro. Quem vive é uma menina que se chama Ana Ju alguma coisa, eu já me esqueci o nome da atriz. A personagem dela se chama Cecília e ela representa a Catherine Morland, que é a personagem principal da Abadia de Northanger. Dos romances da Jane Austen, a Abadia de Northanger talvez não esteja entre os mais famosos, mas não significa de maneira nenhuma que não seja importante ou que não seja divertido de ler. Muito pelo contrário, eu achei a leitura deliciosa, me surpreendi com tanto que eu me diverti com essa leitura. Mas para organizar esse vídeo, que eu sei que vai ficar longo, eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro eu vou fazer a contextualização histórica e literária que essa obra merece, que essa obra precisa. Depois eu vou fazer a sinopse, vou falar sobre o livro em si, sobre o enredo, e por fim eu vou concluir. Então, se você quiser pular, eu vou deixar aqui embaixo os atalhos para você pular para a parte que você quiser assistir, ok? Então vamos começar. A Abadia de Northanger foi um romance escrito pela Jane Austen lá pelo ano de 1798, 1799. Foi um dos primeiros que ela escreveu, no entanto, a Jane não conseguiu publicar esse romance em vida. Ele foi recusado por editores para quem ela mandou o manuscrito. Ele só foi publicado depois da morte dela. Infelizmente, a Jane não chegou a ver tanto sucesso das suas obras. Diferentemente do que eu falei em outras oportunidades, ela não publicava com o seu próprio nome, ela assinava com um pseudônimo, a Lady, que significa uma senhora. Ela nunca assinou com o próprio nome, então ela não chegou a ser propriamente reconhecida, mas ela chegou a ver o sucesso que obras como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, entre outras, fizeram. Ela só não virou uma celebridade. Mas a Abadia de Northanger não foi um livro que ela conseguiu ver publicado. Ele foi escrito no contexto na década de 1790. Você sabe o que estava acontecendo no cenário literário da Inglaterra em 1790? É claro que você sabe tudo sobre literatura, mas para os que esqueceram eu vou relembrar. Nessa década estava na moda, estava assim no auge, a moda dos romances góticos. Romance gótico é uma das expressões do pré-romantismo na Europa. Cada país teve o seu movimento pré-romântico e, como você se lembra muito bem, porque você aprendeu na resenha dos Sofrimentos do Jovem Werther, lá na Alemanha o pré-romantismo foi chamado de movimento Sturm und Drang, que significa tempestade e ímpeto. Basicamente, artistas muito jovens resolveram questionar o padrão estético e literário que existia na época, que era muito racional, muito sóbrio, muito comedido, e se entregar às emoções, aos sentimentos mais primitivos, às paixões mais arrebatadoras. Vamos nos lembrar do que acontece com o coitado do Werther, que, como o próprio título indica, sofre bastante neste livro. Mas enquanto isso, lá na Inglaterra estava na moda o chamado movimento gótico, a literatura gótica. E eu te convido agora a pensar. Quando eu falo para você que uma coisa é gótica, que um livro é gótico, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Na minha cabeça, a imagem que vinha sempre era de uma igreja
de uma igreja medieval, assim, de preferência à noite, com uma tempestade de relâmpagos, e enquanto isso havia algum tipo de criatura mágica, algum fantasma, um vampiro, quem sabe. E bingo, pela primeira vez em toda a minha vida, a imagem clichê realmente corresponde ao que o movimento literário fazia e representava na época. É claro que os especialistas em literatura, os professores vão dizer que não, que o movimento gótico é multifacetado, cheio de ambiguidades e com muitas complexidades. No entanto, a grosso modo, de maneira geral, a gente pode sim ter essa imagem medievalesca, sombria, de medo, de terror, de criaturas sobrenaturais na cabeça toda vez que a gente fala de literatura gótica, porque era exatamente sobre esse tipo de coisas que as histórias góticas gostavam de falar. Agora eu vou falar para vocês alguns nomes e alguns livros que eu tenho certeza você não ouviu falar antes, eu sei, mas acredite em mim, eu vou provar para vocês que eles são super importantes para a literatura mundial, tá bom? Eu vou começar pelo romance chamado O Castelo de Oranto. Ele foi publicado em 1764 por um nobre inglês chamado Wallace Walpole. Ele não é mais lido, tá? É normal que você nunca tenha ouvido falar, mas ele entrou para a história como o livro que inaugurou o gótico na literatura inglesa. Basicamente, ele traz uma história ambientada num castelo medieval, totalmente assombrado, cheio de fantasmas que empurram correntes e quadros que se mexem e câmaras secretas e calabouços e profecias. Isso está lembrando bastante Harry Potter, né? Não é por acaso. Bom, mas a gente tem que entender uma coisa. A gente está nos anos de 1760, 70, 80, 90. Ou seja, século XVIII. A Idade Média já passou há muito tempo, já ficou para trás. Então, diante disso tudo, a gente tem que entender que mesmo para os leitores ingleses daquela época, eram histórias que traziam uma fantasia, que traziam um ambiente de um passado mítico, místico, assustador e muito emocionante, que não tinha absolutamente nada a ver com o passado histórico. Os escritores do gótico perceberam uma coisa que hoje todo mundo sabe, você que gosta de ler livros do Stephen King sabe, que a leitura na ficção do terror pode dar um enorme prazer, pode causar um fascínio tremendo. As pessoas gostam de se assustar com obras de ficção porque elas se lembram sempre no fundinho da cabeça delas que é tudo ficção. E depois desse livro inaugural do gótico surgiu uma coisa que eu não sabia definitivamente, que foi um enorme prazer descobrir. Houve uma geração de escritoras mulheres que começaram a escrever histórias góticas. Na verdade, se tornou quase uma literatura feminina. Não era muito honroso para um rapaz admitir que eles gostavam de ler essas histórias. Isso inclusive aparece no livro da Abadia de Northanger, mas a verdade é que eles liam sim. Foi um grande sucesso comercial protagonizado por escritoras mulheres. Eu preciso dar alguns nomes aqui. Por exemplo, a escritora Clara Reeve escreveu uma história chamada The Old English Baron, que traduzido para o português fica O Velho Barão Inglês. Além disso, a gente tem a Sophia Lee, que escreveu A Tale of Other Times. Tivemos também Charlotte Smith, que escreveu Emmeline, a órfã do castelo. Todas essas foram escritoras que precederam a grande escritora do gótico, o grande nome da literatura gótica. Eu estou falando de livros como Os Mistérios de Udolfo, O Italiano, O Romance da Floresta, O Romance Siciliano. E embora sejam desconhecidos hoje, esses romances são fundamentais para a formação de toda uma geração de escritores românticos no século XIX e também até no começo do século XX, gente que com certeza você já ouviu falar, por exemplo, o Edgar Allan Poe, por exemplo, a Mary Shelley, a autora de Frankenstein, por exemplo, as irmãs Brontë, a Charlotte, a Emily e a Anne Brontë. As três escreveram histórias com protagonistas femininas, algumas extremamente sombrias, como é o caso do Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. A gente tem também, mais para o final do século XIX, o Oscar Wilde com O Retrato de Dorian Gray. A gente tem o Bram Stoker com o Drácula. E a gente tem também o grande nome do terror no final do século XIX e começo do século XX, que é o Lovecraft, que vocês me pedem muito para ler os contos do Lovecraft, mas eu sou medrosa, eu ainda não li, tá? Algum dia eu leio, algum dia eu tomo coragem. E como eu falei, a Jane Austen com certeza leu todos esses livros quando ela era jovem, porque todas as meninas gostavam de ler, gostavam de comentar a respeito e achavam super emocionantes. Agora eu pergunto, por que será que todas essas escritoras góticas foram esquecidas
E Jane Austen continua sendo lida até hoje, não só na Inglaterra, mas em todo o planeta. Acontece que Jane Austen foi uma dessas escritoras raras que enxergaram mais longe que os seus contemporâneos. É claro que muitas daquelas histórias de amor sombrio, melodramático e mórbido, elas eram muito divertidas, mas de maneira geral, as histórias, os romances góticos eram muito estapafúrdios, eram muito ruins. Elas eram histórias, sobretudo, muito comerciais, que eram feitas para serem vendidas em grande quantidade. Um pouco como são as novelas hoje, as telenovelas aqui do Brasil. Jane Austen, no entanto, era uma gênia, né? Uma escritora diferenciada e talvez ela tenha enxergado nesses romances góticos da época dela a mesma bobajada, a mesma coisa sem sentido, a mesma superficialidade que Miguel de Cervantes via nas novelas de cavalaria, que eram o que fazia sucesso lá na Espanha no século XVII, na época dele, ali 16, 17. Talvez tenha sido mais ou menos esse mesmo processo. E a resposta de Miguel de Cervantes, que foi outro gênio, foi criar o Dom Quixote, um velho louco que se convenceu que era um cavaleiro andante e foi se meter em um monte de aventuras patéticas. Essa foi a maneira de Miguel de Cervantes ridicularizar as novelas de cavalaria que faziam muito sucesso na época dele. Mas a Jane Austen, gente, ela preferiu fazer uma sátira muito mais elegante, muito mais fina, sofisticada, cheia de ironia, sutil pra caramba. Vamos lembrar que ela era uma dama, uma mulher inglesa, e ao contrário de todo mundo que pensa que ser uma dama inglesa era ótimo, gente, a sociedade inglesa do século XIX era talvez a mais puritana, a mais enrustida, a mais hipócrita, a mais cruel de todas as que já existiram no Ocidente. E Jane Austen sabia disso. Na verdade, ela foi uma vítima dessa sociedade. Se você pegar a biografia dela, ela era uma moça de uma pequena aristocracia, ela nem chegava a ser isso, porque o pai dela era meio clérigo, mas ela era uma classe um pouquinho mais abastada do interior da Inglaterra, mas ela não tinha muito dinheiro, e ela chegou a se apaixonar perdidamente por um cara, ela teve esse amor correspondido, uma história linda, como acontece nos livros dela, só que se os livros dela têm final feliz, a história de Jane Austen, da pessoa, né, da personagem biográfica, não foi assim tão feliz. O cara acabou sendo pressionado pela família para não se casar com ela e se casar com uma mulher mais rica. Simplesmente isso, dinheiro, interesse, simplesmente. E ela ficou solteira, ela preferiu, ela até poderia ter aceitado outros casamentos, surgiram as chances, mas ela preferiu, ela se manteve ali, não firme as suas convicções e não se casou por interesse. No entanto, ela morreu solteira, né? Ela tinha uma escrita inteligente, um domínio total do recurso da ironia. Ela tinha muita consciência de quais eram as regras de etiqueta da alta sociedade naquela época e também dos furos, das contradições, das hipocrisias que essa mesma sociedade cheia de etiqueta cometia o tempo todo. Ela conseguiu furar essa linha, ela conseguiu entrar nos lares da Inglaterra. Veja bem que ela nunca foi considerada uma escritora subversiva, mas ela conseguia esse feito ao mesmo tempo que criticava todos os tipos da aristocracia, da classe dominante na Inglaterra rural daquela época, pela sua mesquinhez, pela sua arrogância, prepotência, pela sua vaidade. Todos os livros de Jane Austen têm personagens absurdamente vaidosos e ela ridiculariza essas pessoas de maneira que é deliciosa de ler. E é por isso, na minha opinião, que a literatura de Jane Austen permanece, enquanto a de todas as outras escritoras góticas do pré-romantismo inglês foram esquecidas. É por isso que ainda é gostoso, necessário, importante ler Jane Austen. E falando agora especificamente sobre a Abadia de Northanger, esse livro é lido até hoje por causa da lucidez impressionante que a Jane Austen, que na época que escreveu não tinha mais do que 20 anos, para perceber que esses livrinhos, essas histórias mirabolantes da Idade Média, cheias de coisas tenebrosas, cheias de terrores e tal, elas eram divertidas, mas elas também colocavam as meninas na época, as outras moças como ela, presas numa realidade que não existia. As meninas ficavam lendo, devorando essas histórias sem ter um pingo de noção da realidade, sem fazer a menor ideia de como era a vida real. E é exatamente isso que representa a personagem principal desse livro, a Catherine Morland. Veja bem, ela é uma moça de 17 anos,
que, assim como a própria Jane, não é de uma família lá muito rica, mas também não é classe trabalhadora. Ela vive ali numa propriedade pequena, mais ou menos aristocrática no interior da Inglaterra, e ela é caracterizada como uma moça que não tem nenhum predicado. Ela não é nem bonita, nem feia, ela não sabe pintar, ela não sabe desenhar, ela não sabe cantar, ela não sabe tocar piano, ela não tem grandes qualidades. Se ela se arruma um pouquinho, até que ela fica bonita, mas ela não tem nada demais, e ela não tem interesse nenhum por livros, pelo menos não os livros úteis. Ela não tem qualquer interesse por algum livro que ensine alguma coisa, talvez filosofia, ciência. Ela só quer saber de histórias de terror, histórias de amor. Aí sim ela é uma grande fã. E tudo que ela conhece do mundo praticamente são as histórias que ela devora, os romances góticos que faziam sucesso na época dela. E, bom, ela precisa se casar, como todas as meninas de 17 anos, então ela é estimulada pela própria família a acompanhar amigos da família na cidade de Bath. Essa cidade, ela era conhecida na época, ela tem fontes de águas termais e ela era meio que conhecida, ficava famosa na época como uma espécie de balneário. A aristocracia inglesa ia para lá para relaxar, para curar problemas de saúde, para tomar banhos que eram considerados regeneradores, né? Por isso que ela tem esse nome, Bath, que significa banho. Então o livro se divide em duas partes. A primeira parte se passa em Bath, nessa cidade, onde a vida social acontece e ela é ricamente descrita, com muitas indas e vindas, né, pelos os casais que se formam e que se separam. E uma segunda parte do livro se passa na chamada Abadia de Northanger. Acontece que a Catherine conhece algumas pessoas em Bath que a convidam para passar uma temporada na Abadia de Northanger. Aqui a gente precisa esclarecer que a Inglaterra, né, um país protestante na época, já não era há muito tempo um país católico, já tinha sua própria igreja, e quando houve a reforma lá pelo século XVI, a Inglaterra, ela confiscou bens da Igreja Católica Apostólica Romana, igrejas, mosteiros, conventos, e enfim, destinou para outros fins, e algumas dessas propriedades se transformaram em propriedades privadas, em residências. Pessoas muito ricas podiam morar em conventos, em abadias. Naturalmente, elas não se pareciam mais com abadias, né? Elas já estavam todas adaptadas, reformadas para serem casas, né? Mas não adiantou falar isso para nossa amiga Catherine, porque no minuto que ela ouviu que o lugar se chamava Abadia, que no passado ele tinha sido uma abadia de verdade, aí ela já se lembrou de todos os livros que ela já tinha lido que se passavam em abadias, em mosteiros, em conventos, que sempre eram mal assombrados, que sempre tinham corredores escuros por onde passavam freiras mortas e sempre tinham passagens secretas, esconderijos que levavam a calabouços onde havia esqueletos. Ela criou toda uma imagem na cabeça dela de que ela ia ir para um lugar totalmente mal assombrado, e ela passa a viver uma realidade que só existe na cabeça dela, e todas as pessoas que ela conhece, ela começa a encaixar numa trama mirabolante que só existe na cabeça dela. Tem chance disso dar certo? Tem chance? É claro que isso não vai dar certo, né? Mas eu não vou contar como termina a história. É uma trama divertidíssima, cheia de personagens insuportáveis. Eu preciso dizer isso, existe uma Isabela nesse livro. Eu pensando bem, acho que desde que eu li há muito tempo atrás a saga Crepúsculo, eu nunca tinha visto outra personagem Isabela. E é muito deprimente, né? Que a saga Crepúsculo, que também tem... Nossa, pensando bem, também tem fundo gótico, né? Enfim, é muito triste saber que não havia outras Isabelas na literatura, e aqui tem. No entanto, é uma Isabela falsa, porém ela é extremamente esperta. A nossa personagem aqui, a Catherine, ela é meio burrinha, coitada. Não só de mulheres inteligentes como a Elizabeth Bennet vive a obra de Jane Austen, ela também tem protagonistas que são extremamente bobas, tontinhas, ingênuas. É exatamente o caso da Abadia de Northanger. É uma maneira que a Jane Austen encontrou para ensinar uma lição às suas amigas, às suas companheiras. Eu acho muito importante a gente pontuar que não é porque a Jane Austen está criticando a literatura gótica aqui e está tentando ensinar uma lição para outras mocinhas que a gente tem que imaginar ela como uma mulher ranzinza, moralista, que ficava ali apontando o dedo falando isso aí é porcaria, esses livros aí são ruins. É lógico que Jane Austen gostava de ler também esses livros, porém ela tinha um senso crítico muito grande, e
e ela enxergava a vida e a sociedade dela com olhos muito mais perspicazes e se entristecia de ver tantas moças ingênuas se deixando enganar por visões distorcidas, idealizadas e mirabolantes da realidade. De certa forma, eu compartilho essa visão da Jane Austen com relação às novelas. Muitas pessoas me criticam quando eu digo que gosto de assistir novelas, quando eu vou visitar cenários de novelas, e eu até fico curiosa, eu resolvi assistir os primeiros capítulos dessa novela, mas na minha opinião, novelas podem ser divertidas desde que a gente não as confunda com a realidade, desde que a gente não fique esperando que um herói de cavalo branco venha ao nosso socorro e nem que a gente fique esperando que enredos de Cinderela aconteçam o tempo todo. Novelas, assim como os romances góticos no tempo da Jane Austen, podem ser fúteis e podem ser ridículos, no entanto também podem ser objetos extremamente úteis para estudar a cultura popular e a sociedade que a gente vive. E se você ficou curioso para ler livros da Jane Austen, eu sempre deixo os links aqui embaixo, basta entrar no site da livraria, comprar o livro ou comprar qualquer outro livro que você quiser, que uma parte da sua compra vem aqui para o canal. Vamos nos lembrar do que a gente falou lá naquela entrevista com o Daniel Lameira, né? Gente, não julguem o livro só porque... Ai, cadê, gente? Não julguem o livro só porque ele é uma edição de bolso. As pessoas reclamam muito que os livros são caros no Brasil, mas quando são edições de bolso sem orelha, com folha branca, ninguém quer comprar, né? Ó, esse livro é baratinho. E obrigada também a todos os meus padrinhos e madrinhas que colaboram com esse projeto, que ajudam o Ler Antes de Morrer a continuar existindo. Beijão para todos vocês, para os padrinhos novos que chegaram essa semana, foram bastante. Muito obrigada. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, gente!